Olá pessoal, eu estou tirando um tempo aqui para responder sobre 3 comentários que tiveram na minha postagem de hoje. Comentários negativos que eu sempre, quando tem comentário negativo, eu apago, porque eu acredito que se a pessoa não tem nada de bom para acrescentar, não está aqui para somar, não me interessa esse comentário, eu simplesmente apago. Mas eu gostaria de comentar isso com vocês, porque toda vez que eu faço uma postagem mais polêmica, assim, que é, tenta debater dogmas, né, conceitos já enraizados na nossa cabeça, sempre as pessoas vêm com argumentos que são os que a gente já sempre ouviu, né, o que todas as pessoas falam. E a gente às vezes não procura ver se esses argumentos realmente têm fundamento, né? Então, para não deixar ninguém na dúvida, eu queria comentar primeiro um que uma pessoa fez, um comentário sobre comer de 3 em 3 horas. E a pessoa comentou assim: comer de 3 em 3 horas, numa alimentação equilibrada e balanceada, emagrece sim. Só que a pessoa não entendeu a própria frase que ela falou. Uma alimentação equilibrada e balanceada. Qualquer pessoa fazendo uma alimentação equilibrada e balanceada vai emagrecer. Quer seja de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 5 em 5 horas ou de 6 em 6 horas. Por quê? Porque ele emagreceu por causa da alimentação dele que está boa e não por causa do horário. Se comer de 3 em 3 horas o horário fosse o fator determinante, seria muito bom, porque eu poderia comer pizza a cada 3 em 3 horas e eu iria emagrecer. Consegue compreender? E isso não é a minha opinião. Isso tem estudos científicos mostrando isso. Compararam grupos fazendo 3 refeições e grupos fazendo 6 refeições. E somaram a mesma quantidade calórica, quer dizer, quem comia 3 refeições comia a refeição dobrada, o dobro de uma refeição normal. Para quê? Para que no final a quantidade de calorias do grupo que comeu 3 refeições e o grupo que comeu 6 refeições fossem iguais. Qual que foi o resultado? A perda de peso foi idêntica. Por quê? Porque no final do dia eles comeram a mesma quantidade de calorias. Então, quer dizer, não é a hora que determina, não é quantas horas você consome. Você consegue emagrecer comendo a cada 6 horas, se você quiser. Não tem problema. Agora, essa questão de dobrar as refeições, fazer refeições maiores, foi preciso nesse estudo para que tivesse o mesmo parâmetro, para que fosse uma comparação igual, uma comparação justa. Mas isso não é o que acontece no dia a dia. Eu que faço jejum, eu faço 2, 3 refeições por dia, eu não vou dobrar as minhas refeições só porque agora eu estou comendo menos vezes no dia. Eu não vou pegar o lanche da manhã que eu deixei de comer e vou jogar junto com o da tarde e comer o dobro. Entendeu? Essa não é a realidade. Então, o que acontece? Se eu como de 3 em 3 horas, eu faria de 5 a 6 refeições no dia. Agora, que eu faço jejum intermitente, eu não como de 3 em 3 horas, eu faço 2 a 3 refeições por dia. Quer dizer, qual é a chance maior de eu emagrecer? Comendo 5 a 6 vezes por dia ou comendo de 2 a 3 vezes por dia? Sendo que eu como a mesma quantidade, a mesma refeição. É comendo menos, 2 a 3 vezes por dia, é óbvio, isso é muito claro. Isso não é a minha opinião, isso está já comprovado pela ciência. Nenhum estudo conseguiu comprovar essa teoria, essa tese de que comer de 3 em 3 horas emagrece. Entendeu? Então, as pessoas precisam ler mais sobre isso, entender mais isso e questionar esses dogmas, essas falácias que a gente sempre ouve aí. O segundo comentário foi de uma pessoa falar assim: olha, low carb faz mal para o rim sim, porque pode sobrecarregar o rim, porque a proteína produz muito amônia, muito ureia e produz muito ácido úrico, e isso pode sobrecarregar o rim. Para começar, nessa afirmação, a pessoa mostra que não entende nada de low carb. Quem disse que low carb é alto em proteína? Low carb tem em torno de 20% das calorias advindas de proteína, como qualquer outra dieta, como low fat, como dieta vegetariana, como dieta do Mediterrâneo. Todas as dietas vão variar ali de 15 a 20, no máximo 25% da dieta em proteínas. Então a dieta low carb nunca foi hiperproteica. E mesmo que essa afirmação tivesse correta, mesmo que low carb tivesse muita proteína, já tem estudos mostrando revisões sistemáticas e meta-análises que
dietas, compararam dietas hiperproteicas e hipoproteicas, quer dizer, altas em proteína e baixas em proteína, e viram que não faz diferença na função renal. Quer dizer, isso foi uma falácia pregada por vários e vários anos. Inclusive, tem um nefrologista, que é o Dr. José Neto, de BH, ele é diretor científico da Sociedade Mineira de Nefrologia, e ele mesmo fala que ele já participou de diretrizes nas quais ele dizia que a proteína sobrecarregava o rim e fazia mal para o rim. E depois que saíram essas revisões sistemáticas, meta-análise, revisões sistemáticas e meta-análise são níveis mais altos de evidência científica. Ele mesmo declara nas lives dele, nas redes sociais dele, eu estava errado, peço desculpa a vocês por ter afirmado isso, proteína não faz mal para o rim. Outra falácia é achar que o ácido úrico que as pessoas têm alto no sangue vem por causa da proteína. Esse pensamento vem porque a proteína contém purinas, e as purinas originam os ácidos úricos. Só que quando você vai ver os estudos científicos, a quantidade de ácido úrico produzido por essa proteína impacta muito pouco no ácido úrico sérico. O ácido úrico sérico tem uma relevância muito maior a presença de açúcar, principalmente de frutose. Porque você pode ter um excesso de ácido úrico por ingerir mais purina, mas você também pode ter um ácido úrico aumentado por alteração da excreção do ácido úrico. E os problemas de excreção do ácido úrico equivalem a mais de 80% dos casos. É por isso que o medicamento mais eficaz para baixar o ácido úrico é o halopurinol, que atua na excreção do ácido úrico. Então, quando você vai ver os estudos, é muito maior a relação por açúcar. É só você que tem gota, que tem algum problema assim relacionado ao ácido úrico, pensa bem como é que é a sua alimentação. A sua alimentação é excessiva de carne, você é um carnívoro voraz? Ou você consome muito açúcar escondido em bolachas, biscoitos, em refrigerante? O álcool também é uma grande fonte de elevação do ácido úrico e gota. Então, quer dizer, as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas estão sendo ludibriadas por falácias, por conceitos ortodoxos que não têm baseamento científico. E tudo que eu falo aqui para vocês na rede social, eu não falaria se não tivesse evidência científica. Eu não falo da minha opinião, eu não falo da minha cabeça. E o terceiro comentário que apareceu nas minhas redes sociais é referente a chá. As pessoas sempre ficam num embate quando eu falo que chá não emagrece. E a pessoa comentou assim, eu tomo chá e já emagreci 3 quilos. Chá emagrece sim. Só que a pergunta que eu te faço é o seguinte, você só toma chá? Você não faz dieta? Você não faz exercício? Quer dizer, tem todos os outros fatores que podem ser confundidores. Talvez você emagreceu apesar do chá e não por causa do chá. E outra coisa, você pode, por exemplo, ter substituído o refrigerante que você tomava na hora do almoço pelo chá. E agora você não toma mais o refrigerante. Só que o refrigerante é algo calórico, tem açúcar. E você trocou por um chá que não tem açúcar. Ou no seu café da manhã você tomava um suco de laranja. E agora você toma um chá. Quer dizer, o que fez você emagrecer foi a redução das calorias do suco ou do refrigerante que você estava tomando e não o chá. Ou então você falar assim, não, mas eu não mudei minha dieta está igual, eu só acrescentei o chá. Só que, por exemplo, você acrescentou um chá verde de manhã. E antes você não tinha muita disposição para treinar. Aí agora o chá verde tem estimulante, tem cafeína, agora você se sente mais disposto para treinar. E você passou a ir mais vezes na academia. Você treinava só 2, 3 vezes por semana, hoje você vai os 5 dias da semana. Aí eu te pergunto, o que fez você emagrecer? Foi o chá? Ou foi o aumento de treino que você teve? A maior frequência de treino que você teve? Você teve um maior gasto calórico? Então a gente não tem como afirmar que exatamente foi o chá. A única forma da gente fazer essa afirmação com segurança é fazer o que a gente chama de ensaio clínico randomizado duplo cego. Explicando para vocês o que é. É eu pegar 2 grupos de pessoas, uma tomando chá e a outra não tomando chá.
Só que essas pessoas vão fazer exatamente as mesmas coisas. Elas vão consumir a mesma dieta, elas vão fazer os mesmos exercícios. A única coisa que vai mudar é que uma vai tomar o chá e a outra vai tomar outra coisa que não seja o chá. Só que a gente fala que é duplo cego, por quê? Porque se um tomar chá e o outro tomar água, eu que estou tomando chá, eu vou ter aquela expectativa na minha cabeça de que eu vou emagrecer mais, porque eu estou tomando chá. E agora, se eu sou do outro grupo e eu tomo água, eu vou acreditar que isso não vai funcionar, porque eu sei que eu estou tomando água. E por que isso ocorre? Você já deve ter ouvido falar do efeito placebo. O efeito placebo é algo relevante, ele existe. Se eu te der uma pílula de farinha e eu falar assim, olha, esse aqui é um remédio poderoso que vai curar a sua doença. Muitos dos pacientes que eu der vão falar, olha, não senti nada. Mas vai ter uma parcela que em alguns estudos chega até a ser 30%, de pessoas que vão falar assim, doutor, esse remédio realmente funciona. Eu melhorei. E eu só dei farinha para ele. Não dei nada, não tinha medicação nenhuma. Mas porque ele pensou, porque ele acreditou que aquilo era um remédio verdadeiro, ele melhorou. Então, para que esse estudo realmente fosse fidedigno e funcionasse, eu não poderia dar água. Eu teria que dar uma outra coisa com sabor igualzinho o chá. Na hora que ele pegasse o chá, ele ia sentir o cheiro do chá e falar, isso é chá. E na hora que ele tomasse, não era chá. E o outro, com o chá, teve um resultado melhor que ele. Aí eu poderia afirmar, o que fez ele melhorar foi o chá. Entendeu? Agora, esse estudo não existe. Se existisse, você conhece esse estudo, por favor, me manda que eu quero avaliar. Mas eu não conheço esse estudo. Não existe. Pelo menos no meu, até onde eu sei, da onde eu estudei, esse estudo não existe. Alguns estudos mostram que alguns chás têm um efeito termogênico um pouco. Por exemplo, o chá verde que eu citei o exemplo, ele aumenta um pouquinho o seu gasto energético. Agora, aumentar o gasto energético não quer dizer obrigatoriamente que você vai emagrecer. Por quê? Porque vamos supor que aumentou seu gasto energético em 100 calorias. Só que te deu mais fome. Aí você foi lá e compensou aquelas 100 calorias, comeu um brigadeiro e você descompensou aquelas 100 calorias. Então a gente não pode ver desfecho substituto, a gente tem que ver desfecho final. Tem que ver se realmente emagreceu. E se foi realmente por causa do chá, a gente precisa fazer esse ensaio clínico randomizado. Outra coisa é a randomização. Quer dizer, eu não posso escolher nesse grupo aqui, eu sei que aqui nesse grupo aqui são as pessoas que são mais dedicadas. Então essas eu vou dar o chá. Agora esse grupo aqui que é meio malandro e tudo, eu vou dar água para eles, ou eu vou dar coisa que parece chá. Isso não pode acontecer. O estudo tem que ser na sorte, entendeu? A gente faz um sorteio, esse grupo vai para cá, essa pessoa para cá, porque esses grupos são mais homogêneos. Nos dois grupos vão ter mais ou menos o mesmo estilo de pessoas, a mesma quantidade de pessoas. Aí sim eu posso dizer que esse estudo faz alguma diferença. E mesmo o efeito termogênico que eu estava falando do chá é muito pequeno. Você sabe o que é 100 calorias? Para você queimar 1 quilo de gordura, você precisa de 7.000 calorias. Quer dizer, se eu tivesse 700 calorias, eu ia perder 100 gramas de gordura. Como são 100, por exemplo, estou citando 100 calorias, seria 1/7 de 100 gramas. Quer dizer, seria 20 gramas, sei lá, não sou bom de matemática, não fiz o cálculo aqui. Mas quer dizer, é praticamente insignificante. Quando você fala que chá emagrece, eu espero que tenha um emagrecimento visível, algo realmente relevante. Você emagrecer 100 gramas, para mim é insignificante. Você continua gordo. Para mim, emagrecer é você perder peso, mudar a medida, olhar no espelho, se sentir melhor. E chá não vai fazer isso. Se você não mudar a sua alimentação, não tem chá que resolva. Se fosse o chá só um emagrecedor poderoso, seria muito bom, porque eu poderia comer pizza, hambúrguer, chocolate, contanto que seja acompanhado com chá, está resolvido. E não é assim, gente. A gente precisa melhorar a alimentação. Agora, o chá pode entrar numa dieta saudável? Sim. O chá é bom para muitas coisas, entendeu? Tem chá de melissa que ajuda a dormir, tem chá de boldo que ajuda na digestão, tem chá, eu não sou contra chá. Eu só não acho que o chá é a salvação do momento. Eu só não acho que se você não cuidar da sua alimentação, você pode tomar um chá e emagrecer. Isso é um grande erro. A gente precisa fazer o básico primeiro e não acreditar em pílulas milagrosas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem no comentário, eu vou ajudar e vou responder. Agora as críticas maldosas, não precisa fazer, porque eu vou apagar, você vai perder seu tempo, tá bom?
Obrigado, gente. Uma boa noite.